é com muita alegria que retorno à casa, essa casa que para mim é muito especial, tenho um carinho muito grande por ela, muito apreço, né? Todas as vezes que vim aqui fui muito bem recebido e fico muito feliz com o retorno das atividades, o retorno dessa atividade que é tão prazerosa e tem uma responsabilidade tão grande. Então agradeço a Deus a oportunidade do trabalho, a Jesus por tantos ensinamentos inspiradores que nos faz refletir sobre a nossa necessidade de melhoramento, a espiritualidade amiga que nos acompanha e que nos recebe em todas as casas. A nossa conversa de hoje é sobre o temor à morte. E aí, falando sobre morte, para mim, é falar sobre vida também. Falar sobre vida, falar sobre a nossa vida, falar sobre essa grande viagem que nós estamos fazendo neste momento, nesta encarnação. Então, quando a gente reencarna, é como se a gente entrasse num grande trem para fazer uma grande viagem. E essa viagem ela é composta por vários encontros. Encontros que são reencontros com aquelas pessoas que a gente tem afinidades, né, seja na nossa família ou não. E encontros que são desencontros também. Encontros que são desencontros e que esses sim a gente precisa dar muita atenção. Porque esses desencontros, esses desafetos encontramos também, tanto na nossa família, quanto no trabalho, quanto na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, falando na nossa família, a gente sabe que a nossa encarnação dentro da família é muito mais por necessidade do que propriamente por merecimento. Por isso que a gente deve trabalhar todos esses sentimentos, essas virtudes, nos aprofundarmos no investimento dessas virtudes para nos transformarmos e sairmos dessa encarnação melhor do que aqui chegamos. E aí, quando a gente pensa nessa grande viagem, nesses encontros, né, a gente entra no trem, a gente encontra uma pessoa ao nosso lado, que a gente tem afinidade, que a gente conversa, mas a gente encontra também pessoas que a gente olha assim, não bate, né, o olhar. E aí, essas pessoas, a gente precisa dar atenção também. O porquê que esse olhar não bateu. Mas aí vai chegar momentos dessa grande viagem que o trem vai parar e algumas pessoas vão descer. Né? E quando essas pessoas começam a descer, a gente começa a refletir também sobre a nossa vez de deixar o trem. E aí chegam as despedidas que são tão difíceis. A gente tem uma grande dificuldade de lidar com despedidas. A gente tem dificuldade de lidar quando o filho sai de casa, quando vai morar em outro país, quando o filho casa. A gente tem muita dificuldade de lidar com despedidas. E quando essa despedida é através da morte, aí sim, para algumas pessoas pega muito mais. E a gente começa a pensar, a refletir, será que eu estou pronto para essas despedidas? Ou me preparando para essas despedidas? E mais, será que eu estou pronto para morrer? A mais forte, né? Eu estou pronto para morrer, se disser assim, amanhã. A gente sempre quer um tempinho a mais, né? Eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu espero um pouquinho, deixa pelo menos mais 5 anos para eu resolver minha vida, né? E a gente vai querer fazer aquela corrida como que para recuperar todo o tempo perdido. E aí, quando a gente pensa sobre essas possibilidades e essa possibilidade de morrer, a gente, dentro de uma pandemia como estamos, hoje, antes de vir para cá, inclusive, eu fui ver o número de mortes por Covid. E esse número está em 150.198 pessoas. Veja um número gigantesco. Uma coisa que começou lá na China, foi para a Europa, veio para cá e está aqui. Está aqui na nossa cidade, está em Campina Grande, está em Esperança, está em Remígio, está aqui na nossa região também. Né? E esses números que a gente via tão distante no Fantástico, no Jornal Nacional, passaram a ser nomes para a gente. A gente já conhece pessoas que desencarnaram através desse vírus. Né? E aí tem uma pesquisa que diz que para cada pessoa que desencarna, ficam 4 a 10 pessoas enlutadas. 4 a 10 pessoas sofrendo a dor do luto. Então imagina a gente multiplicar 150.000 pessoas vezes 4, 5, 6, até 10. Quantas pessoas não estão sofrendo, quantas pessoas não estão refletindo sobre a sua vida e sobre a sua sobre o seu atual, sobre a sua atual encarnação, né? Sobre o que eu tenho feito na minha encarnação. Se eu tenho vivido uma vida que vale a pena viver. E aí tem uma música que tem umas frases que eu acho bem significativas, que acredito que muita gente conhece, não é uma música espírita, e o título dela é Gostava Tanto de Você.
saudades eu senti e de tristezas vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você. Nesse primeiro trecho, por isso eu escolhi, porque ele fala: e aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. E a gente começa a refletir, a pensar sobre as pessoas que marcam a nossa história e como a gente tem marcado a história de vida das outras pessoas. E ele diz: chegou a ter medo do futuro e da solidão que minha porta bate. Mais à frente a gente vai falar sobre a solidão e os números que estão avançando bastante, não só no Brasil, mas no mundo. E aí, desde já, fica um outro questionamento, né? Essa vida que eu estou levando, né? Essa viagem que eu estou vivendo, a partir do momento que eu encarnei, que eu entrei nesse trem, está valendo a pena? A minha história de vida tem valido a pena? Né? Eu postei no meu Instagram uma frase que diz: pensar na finitude para reverberar o que há de mais bonito no seu coração. Viver melhor hoje. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, diz o seguinte: tem a pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta é: Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E quando a gente fala em missão, a gente começa a refletir o que eu fiz, o que eu tenho feito da minha vida, qual é a minha missão de vida, né? E a missão de todos nós está muito próxima, né? Porque é fazer o bem, é amar. Agora, os propósitos, eles são variados e mudam constantemente. Tem um exemplo por exemplo, de uma mulher que está super engajada no trabalho e de repente o propósito dela é alavancar essa carreira profissional, mas aí ela engravida e aí o propósito muda um pouco, né? A perspectiva muda outra. Agora ela vai investir naquela nova família, naquele filho que vem, e aí todas as energias delas estão voltadas para outro propósito. Quando a gente pensa em missão, a gente pensa que é uma coisa grandiosa, né, nesses propósitos, que eu preciso ir e deixar uma obra grandiosa, que eu preciso deixar um grande orfanato, que eu preciso deixar um asilo, que eu preciso deixar... E muitas vezes, a minha missão, muitas vezes o meu maior objetivo é cuidar daquele filho doente, é cuidar daquela mãe que não pode se locomover, é cuidar de um ente querido que está sob os meus cuidados. Dr. Décio ele fala que as crianças especiais, e aí ele citava, por exemplo, lá em Campina Grande tem muitas crianças que têm microcefalia, né? E aí ele diz, essas crianças especiais, e aí entra todos, entra microcefalia, entra síndrome de Down, etc. Crianças especiais vêm para mães especiais, vêm para pais especiais, mães que tem a capacidade de, muitas vezes, abdicar de toda a sua vida, de tudo que, materialmente falando, a gente poderia construir para dedicar todo o amor àquela criatura. Então, veja que cada um de nós tem um grande objetivo, tem um propósito, temos missões. Oscar Wilde, ele é escritor irlandês, e ele diz: viver é a coisa mais rara do mundo. Algumas pessoas, muitas pessoas, apenas existem. Não tem como a gente não refletir sobre a nossa vida, né? Viver é a coisa mais rara do mundo. Algumas pessoas apenas existem. E aí, pensando nisso, tem um livro que eu gosto muito, já falei dele aqui, tenho falado dele muito,
porque foram 2 livros, na verdade, que eu vou comentar aqui, que não são espíritas, mas que mudaram muito minha perspectiva de visão em relação à vida e principalmente à minha própria vida. Um livro, um deles é esse aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é de doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e ela é uma médica geriátrica de São Paulo, que tanto trabalha na geriatria quanto no cuidados paliativos. E aí ela faz uma indagação: será que é preciso a gente ficar doente para entender o verdadeiro sentido e dar o verdadeiro valor à vida? E ela comenta que é um grande desafio para os médicos e para os profissionais de saúde entender que não há fracasso quando existe a morte. Agora, principalmente dentro da pandemia, que muitos profissionais da saúde estão inteiramente dedicados a essa causa, e muitas vezes afastados da família, etc. Então, para muitos que não têm essa visão espírita que nós temos, é uma dificuldade muito grande entender que a morte não é um fracasso, ela faz parte da vida. Morte não é o contrário, morrer não é o contrário de nascer. A morte faz parte da vida. Então, a gente percebe que esses profissionais de saúde, eles precisam também, principalmente das nossas preces, esses que não têm esse conhecimento de vida futura que nós temos. E ela diz, dentro dos cuidados paliativos, vejam que muita gente acha que cuidados paliativos é quando não se tem mais nada a fazer. É quando o paciente está com uma doença muito grave, que diz assim, vai para cuidados paliativos, ela disse que muita gente diz, é quando não tem mais nada a fazer, é quando a medicina não tem mais nada a fazer. Isso incomodava muito ela, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e dos seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então tem muito o que se fazer. Tem muito o que se fazer e tem muito o que se fazer não só com o paciente, mas com a sua família, com o meio que ele vive. Porque quando o paciente chega a esse estágio, é preciso cuidar do paciente e não da doença. É por isso que ela fala, por exemplo, que medicina é fácil. Medicina é fácil, difícil é a psicologia. A gente vai falar mais à frente também isso. E em relação aos cuidados paliativos, aqui no Brasil tem cerca de 180 centros de cuidados paliativos. Estamos avançando. Nos Estados Unidos existem 4.000. Então veja que a diferença é muito grande e a quantidade de pessoas que está precisando desses cuidados. Uma pesquisa realizada em 2010 avaliou a qualidade de morte em 40 países. E o Brasil ficou em terceiro lugar como o pior país para morrer. A gente ficou atrás apenas da Uganda e da Índia. Então veja que isso foi em 2010 e em 2015 avançamos um pouco. 42 no ranking de qualidade de morte entre 83 países. E aí, doutora Ana Cláudia, ela reflete: será que algum dia as pessoas conseguirão desenvolver uma conversa natural e transformadora sobre a morte? Porque muita gente encara como um tabu, não quer falar sobre a morte e diz: eu vou bater na madeira 3 vezes para isolar, para ninguém falar isso. Quando a criança chega falando sobre a morte, o pai diz: não fala sobre isso aqui, isso não pode falar aqui. E mais, quando uma pessoa desencarna, que a criança sabe que essa pessoa desencarnou, até a forma que a gente deve falar com as crianças, a gente deve pensar. Porque muitas vezes o que acontece? A criança chega e sabe que alguém morreu e o pai diz o quê? Ou a mãe diz o quê? Deus levou lá para junto dele. Aí a criança fica o quê? Com raiva de Deus. Porque levou o pai dele e quer deixar aqui comigo. Então, até como a gente deve tratar a morte com a criança, a gente deve refletir sobre isso. A gente precisa quebrar esse tabu para que a criança não cresça com raiva de Deus. Para que a criança, quando chega na adolescência, na juventude, quando chegar aqui, quando for adulto, ele encare com mais naturalidade a morte, que faz parte, que todos nós aqui já passamos pela morte de um ente querido, ou vamos passar,
e em breve chegará também a nossa. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles intitulada, aliás, que é sobre morte, do livro Vida Feliz, e diz o seguinte: pense em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam, se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à parte espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. E essa parte final que eu acho fantástica, que ela diz: vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Então, se a gente passa a viver de modo que eu consiga refletir diariamente sobre a morte, sobre a minha morte, eu vou viver muito melhor. Porque se eu pensar que amanhã pode ser a minha morte, hoje eu vou tratar meus problemas com outro tom, hoje eu vou tratar as pessoas melhores, hoje eu vou me tratar melhor. Porque eu sei que passa, que isso passa. E o que é que eu tenho alimentado na minha vida? O que é que eu vou levar dessa vida e o que é que eu vou deixar para as pessoas? Tem uma pesquisa feita pelos cemitérios e crematórios no Brasil em 2018 que diz que 74% dos brasileiros não falam ou não gostam de falar sobre a morte, porque associam a sentimentos difíceis. Veja, 74% dos brasileiros. E eu ainda digo que dentro desses 74% dos brasileiros tem muitos espíritas que não gostam de falar sobre a morte e que têm medo da morte e que temem a morte. Então, numa escala de 1 para nada preparado e 5 para muito preparado, 2,6 tem dificuldade de lidar com a morte, de maneira geral. E cai para 2,1, ou seja, muito menos preparado para lidar com a sua própria morte. Então, são aquelas pessoas que não querem fazer um plano funeral, que não querem falar sobre morte, que não querem tratar sobre morte quando os filhos perguntam, que não quer falar de forma nenhuma e quer deixar só para quando acontecer. Inclusive deixar achando que só vai acontecer lá nos primeiros 90 anos. Então, e a gente viu isso muito dentro dessa pandemia, porque quando começou, o pessoal dizia assim: não, o grupo de risco são os idosos. E assim, como se os idosos então podem morrer, já está mais para lá do que para cá, como se fosse assim, porque assim, minha avó, eu não queria que desencarnasse agora, minha mãe não queria que desencarnasse agora, mas a avó dos outros e a mãe dos outros podem. Então assim, a gente muitas vezes não para pensar quem são essas pessoas. E a gente viu, dentre tantas lições desse vírus, que a gente não tem controle sobre nada e que não existe grupo de risco. O grupo de risco somos todos nós. Todos nós temos que ter cuidado, porque pode ser novo, pode ser mais jovem, pode ser criança. Se pegar, a gente não sabe que tipo de reação o corpo vai ter em relação a ele. Então, a gente lidar, a forma como a gente lida com esse processo ainda é muito diferente, ainda é muito distante do ideal, mas precisamos falar sobre morte, precisamos falar sobre morrer. Inclusive, nesse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, tem uma parte que eu acho muito bacana, porque ela fala não só da parte do cuidados paliativos, de como ela chegou a trabalhar sobre isso, como tem uma parte aqui que ela fala, todo mundo já ouviu falar sobre o processo, quando uma pessoa desencarna, algumas vezes as pessoas dizem assim: ele teve a melhora da morte. E ela diz aqui o que é essa melhora da morte. Ela diz o seguinte: quando cada uma das células se dá conta que o seu tempo aqui está encerrando, elas se esforçam para mostrar, pela última vez, seu melhor estado de funcionamento. Então, as células do seu fígado se tornam hepatócitos exemplares. As do seu pulmão, incrivelmente hábeis em realizar as trocas gasosas. As células do seu cérebro despertam e aqueles neurônios, todos que nunca foram usados, acordam e, curiosos, observam o cenário e dizem: deixem-me ver o que está acontecendo. De repente, todo o seu corpo funciona bem. O que então acontece com a pessoa? Ela funciona bem também. É a famosa visita da saúde, a melhora antes da morte.
a bela força da última chama da vela, a dissolução do fogo traz para aquele ser humano que morre a oportunidade de perceber a que veio a este mundo para ser humano. E essa pessoa tem a chance de mostrar ao mundo o motivo que a trouxe até aqui, o amor. O que vejo na dissolução do fogo de quase todos os seres humanos de quem cuidei, em seus tempos finais, é que viemos para caminhar na amorosidade. Não importa quanto de lixo a pessoa carrega dentro de si. Na dissolução do fogo, o lixo será transformado em amor. Seja ela quem for, terá a chance de mostrar que o mundo é bom e melhor simplesmente porque ela existe ou existiu. Se você conhece a criatura mais trash da face da terra, olhe para ela e sorria com esperança. Ela terá uma chance incrível de ser alguém melhor na hora de morrer. Então, a gente vê aqui, inclusive cientificamente, não é, como é que o nosso corpo se manifesta nesse momento. Então, se a espiritualidade, imagina a espiritualidade nesse momento também. O que ela faz para acolher tanto aquele espírito, quanto os que ficam, quanto os que estão nos esperando. Né? Então, além desse livro, e aí eu não vou falar sobre ele hoje, também de doutora Ana Cláudia, tem outro livro que é Histórias Lindas de Morrer. E ela traz 16 histórias de processos de morte, o morrer que ela presenciou, inclusive a morte do pai e da mãe. É um livro fantástico. É um livro que, por exemplo, de uma das histórias, uma pessoa que é ateu, um cara que é ateu e que ele visualiza o seu pai indo recebê-lo, indo buscá-lo em espírito. E aí é uma emoção, é uma energia incrível. Então, assim, nesse momento, nesse processo de morte, só quem já presenciou, só quem já ouviu, já passou por essas situações é que sabe a emoção que é e como as pessoas, independente de quem elas foram, têm chances de se arrepender até o último momento. Na espiritualidade a gente tem, e mais do que isso, a gente tem um Pai amoroso, Deus que nos acolhe, independente de quem fomos e de quem somos. E aí a gente começa a pensar, consequentemente, sobre a nossa necessidade de curar muito do que a gente tem. E quando a gente pensa em curar, é em curar de maneira mais genérica. Quando a gente pensa em cura, onde elas estão? Onde estão essas curas? Tem uma frase de Hipócrates que diz: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. E aí a gente precisa trazer isso para a gente. Né? Antes de a gente buscar a nossa cura, a gente tem que refletir se a gente está disposto a deixar de lado determinadas atitudes, determinados comportamentos, determinadas pessoas. Às vezes a gente precisa soltar a mão de algumas pessoas e seguir a nossa vida. Isso não significa dizer que a gente vai deixar de amar, que a gente vai deixar de lado muito do que a gente alimenta em relação aos sentimentos das pessoas. Mas a gente precisa pensar muito também na nossa construção de ser imortal. E por isso tem uma música muito bonita que fala sobre cura, música Girassol. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz.
costas pro escuro e de frente pra luz. Essa música tem umas frases bem interessantes que eu vou reforçar aqui, porque mais à frente eu vou retomá-las. Ele diz: se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu hoje estaria tomando um café, sentado com os amigos, em frente à TV. E mais à frente ele diz: eu quero ser curado e ajudar a curar também. E quando a gente pensa em cura, volto a dizer, a doutora Ana Cláudia diz que medicina é fácil. É fácil porque com alguns exames laboratoriais de imagem, posso deduzir com muita precisão o funcionamento dos sistemas vitais, mas observando o ser humano, seja ele quem for, eu não consigo saber onde fica a sua paz, ou quanta culpa corre nas suas veias. E aí ela diz, por isso que ela diz, medicina é fácil, difícil é a psicologia, é adentrar na mente das pessoas, é buscar onde é que aquela pessoa, buscar as curas que aquela pessoa precisa ter, muito do que aquela pessoa precisa deixar para trás para seguir sua vida e seguir uma vida melhor. E ela diz ainda: morreremos antes da morte quando nos abandonarmos, e morreremos depois da morte quando nos esquecerem. Morreremos antes da morte quando nos abandonarmos diz muito do que a frase de Oscar Wilde fala também. Muitas pessoas que não vivem, apenas existem. Então muitas pessoas que deixam de fazer o que verdadeiramente lhe dá prazer, o que verdadeiramente gosta, para fazer o que os outros gostam, né? E morreremos depois da morte quando nos esquecerem. As pessoas vão nos esquecer depois da morte quando eu não conseguir tocá-las, quando eu não conseguir abraçá-las, quando eu não conseguir ser uma pessoa que deixa marca nas pessoas, que deixa um legado quando eu for embora. Então, tem um vídeo de um psicólogo que Philip, o nome dele, o título do vídeo é Coisas de Mãe. E ele fala desse vídeo, foi uma homenagem que ele fez à sua mãe, no Dia das Mães, e ele fala desse vídeo que a sua mãe tinha mania com banho. Então, estava com dor de cabeça, brigou na escola, brigou com a namorada, levou um topão, toma um bom banho que passa. A mãe tinha uma geleia que era incrível, que ele sempre lembrava daquele gosto. E ela tinha uma mania em mexer à disposição dos móveis. Então ele ia para a escola, a sala estava de um jeito, quando ele voltava estava de outro. Ele ia para a escola, o quarto estava de um jeito, quando chegava a cama estava do outro lado, a escrivaninha do outro, né? E mudava toda a configuração. E ele disse: esses detalhes, eles continuam aqui comigo. Minha mãe, ela deixou de existir, mas não deixou de viver nas minhas memórias e no meu coração. Então, todo mundo conhece alguém aqui, alguém que partiu e que deixou muitas memórias, deixou muitas lembranças, né? E é isso que a gente deve alimentar. É por isso que eu digo que a gente deve cultivar as pessoas. Por que cultivar as pessoas? Porque quando a gente fica idoso, ou quando a gente fica doente, quando a gente recebe um laudo com câncer ou com outra doença grave, a gente o médico não aperta o botão lá e a gente vira uma pessoa maravilhosa do dia para a noite. Então a gente precisa cultivar as pessoas porque a gente precisa das pessoas. E porque muitas vezes, lá na frente, a gente vai precisar de algumas pessoas. E se a gente não cultiva, se a gente não alimenta os afetos, talvez a gente não tenha com quem contar nesses momentos, que pode ser lá na terceira idade, pode ser na velhice, ou pode ser muito antes, ou pode ser daqui a um mês, né? Então, a gente vive muitas vezes, primeiro, pensando que vai morrer lá na frente, ou que a gente vai ser sempre independente, que a gente não vai precisar de ninguém. E a gente precisa, e existe a lei de sociedade, e Deus, Ele se utiliza dos homens para ajudar os próprios homens. E aí tem uma frase também que eu gosto muito de lembrar, que o amor, aliás, teve um curso, inclusive, que eu fiz dentro da pandemia agora, que dentro desse curso teve uma aula que dizia: o amor não morre, honrando histórias de amor e luto. Então, a morte, ela não mata ninguém, né? A morte, ela mata esse corpo físico. Mas a gente não ama esse corpo físico, a gente ama as pessoas, a gente ama o que as pessoas significam para a gente, ou que significaram os que já desencarnaram. E é por isso que a gente deve pensar em como a gente tem tocado as pessoas. Porque, inclusive, e aí vou falar da solidão que eu falei lá atrás, na música, 76% das pessoas nos Estados Unidos apresentam níveis moderados ou altos de solidão.
E aí vamos ver no Brasil. Essa foi uma reportagem da revista super interessante e diz: não há números a respeito no Brasil, mas os indicadores mais relevantes apontam na mesma direção. E aí, logo na capa fala aqui, ó, a explosão da solidão. E diz o seguinte: nunca estivemos tão conectados, né? E agora dentro da pandemia muito mais. Mas ele diz: a maioria das pessoas sentem algum nível de solidão, e isso pode ser tão letal quanto fumar 15 cigarros por dia. Mais adiante ele fala: entre 2004 e 2014, o número anual de divórcios aumentou 250%, 12 vezes mais do que o número de casamentos. Entre 91 e 2019, a quantidade de pessoas que moram sozinhas subiu 340%, 10 vezes mais do que o crescimento da população como um todo. Em suma, a solidão é onipresente e está crescendo. O problema é que ela mata. Solitários têm 29% mais chances de sofrer de doenças cardíacas, 32% mais risco de sofrer um AVC e são 200% mais propensos a desenvolver um Alzheimer. Entre mulheres solitárias, a incidência de câncer de mama é 40% maior e a propensão à letalidade chega a 60%. E aí eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que não é para se separar, não estou dizendo isso. Porque só quem sabe sobre a separação de um casal é o casal. Por mais que exista um amigo, por mais que exista uma pessoa confidente, mas quem vive a relação e sabe o que é melhor para o casal é o casal. Então, não estou dizendo que não é para se separar, porque esse número é assim. Eu não estou dizendo que não se pode morar sozinho, porque morar sozinho não significa viver em solidão. Mas muitas pessoas que moram sozinhas vivem na solidão. Então, uma coisa não se confunde com a outra. Porque uma pessoa pode morar sozinha e ter muitos amigos e ter familiares, amorosos, etc. Não podemos confundir. E eu digo isso porque isso principalmente de a gente alimentar essas relações interpessoais para que a gente possa diminuir a quantidade de arrependimentos antes da nossa desencarnação. Porque tem uma pesquisa que também é apresentada nesse livro dos 5 maiores arrependimentos das pessoas nos leitos de morte. E o primeiro grande arrependimento das pessoas foi uma pesquisa de uma enfermeira australiana. Ela diz: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. E aí, quando nos tornamos outra pessoa para agradar os outros, tem alguma coisa errada. Quando eu digo que muitas vezes a gente acha que está mudando para fazer o outro feliz, e a minha felicidade? Porque aí quando a gente chega no leito de morte, quando a gente tem essa bênção, essa oportunidade de fazer toda essa reflexão e de ter pessoas muitas vezes para pedir desculpas, para reatar alguns desafetos, já é um merecimento, porque muitas vezes nem essa oportunidade nós temos. Então, esse é o primeiro grande arrependimento. E, inevitavelmente, a gente começa a olhar a nossa história, a refletir sobre a nossa vida e ver que tipo de vida eu estou vivendo. O segundo grande arrependimento, eu gostaria de ter demonstrado mais os meus sentimentos. Então, por vergonha ou por medo de julgamento de alguém, eu não disse que amava, eu não disse que gostava, eu não disse que... Enfim, eu não demonstrei os meus sentimentos. Aí, muitas vezes, chega um momento no meu desencarne e passou batido. E eu deixei várias pessoas sem saber o quanto eu gostava delas. O terceiro grande arrependimento, e aí tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. E aí tem duas perspectivas. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto e também eu gostaria de ter trabalhado no que eu gosto. Então muitas vezes as pessoas, por influência, inclusive do primeiro aspecto aqui do arrependimento, ter feito minhas escolhas baseadas nos outros e não nas minhas, eu entro numa profissão e começo a viver aquela vida extremamente frustrada. Então, a questão do trabalho. O quarto arrependimento tem a ver lá com a música do Girassol, que diz: eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus amigos. Porque muitas vezes, e tem a ver com a música e tem a ver com o arrependimento anterior, porque muitas vezes eu estou trabalhando, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para meus amigos, e
eu gostaria de ter ficado mais tempo com meus amigos, por quê? Porque dentro da nossa família, como falamos já, nossa família é muito mais por necessidade do que por merecimento. E com os amigos a gente consegue construir essa relação de afinidade e a gente tem menos problemas. Mas algumas pessoas trabalham tanto, por exemplo, que ao longo da sua vida vai soltando a mão de vários amigos. E quando chega lá na frente, quando chega nesse momento, não tem uma mão estendida. Né? E aí eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus amigos. E o último arrependimento, e grande arrependimento que resume todos esses, eu gostaria de ter me feito mais feliz. Veja como isso é forte, num leito de morte, você pensar, eu gostaria de ter me feito mais feliz. É quase que uma sensação de minha vida não valeu a pena. Né? Então a gente precisa pensar em tudo isso, refletir isso, para que eu possa diminuir, atenuar, minimizar esses arrependimentos. Diminuir porque, independente disso, todos nós temos dores, passamos por dificuldades, né? E é normal da nossa existência, é comum a todos nós aqui, hoje, nesse momento, nesta noite, estamos com um problema. Tem um que está com uma ênfase maior. Né? E a nossa mente é maravilhosa, porque se eu disser assim, pense hoje, pense neste momento, qual é o seu maior problema, o que é que você, se pudesse, resolveria hoje? A nossa mente vai lá e desenha toda aquela conjuntura para a gente. Né? Como quando eu digo também assim, pense hoje no ente querido que desencarnou e que hoje você tem uma grande saudade dessa pessoa. Você consegue visualizar a pessoa, você consegue visualizar outro encontro, você consegue visualizar a roupa. E se brincar, você sente até o cheiro da pessoa. Você sente o abraço da pessoa. A nossa mente é muito forte. Imagine o poder dos nossos pensamentos e das nossas preces. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por dores. Mas temos dois grandes exemplos que nos inspiram. Jesus, por tudo que passou, que sofreu mais do que qualquer um de nós. E temos o exemplo de humildade e de resignação da sua mãe Maria. Essa música é Salmo 23, todos conhecemos. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque quando a gente pensa em nada me faltará, diz o professor Celestino, que às vezes a gente pensa até no material, mas é Ele não me faltará. Davi fez a composição desse salmo em um momento de muita dificuldade, de deserto na sua vida, e ele passou. Porque tudo passa. E com Jesus, no nosso coração, nas nossas mentes, a gente também consegue passar por esses problemas que eu pedi para vocês pensarem. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça, do seu nome, por amor do seu nome, ainda que andasse pelo vale da morte,
seguirão todos os dias na minha vida e voltarei à casa do Senhor. E para a gente enfrentar essas dificuldades naturais do percurso, da nossa trajetória, dessa nossa grande viagem, a gente lembra lá no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E o primeiro tópico é a vida futura. Jesus mostra e o Espiritismo complementa. Depois tem um tópico que eu acho muito bacana, que eu gosto muito, que é o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta facilmente, por sabê-las de curta duração. Menos atenção presta às preocupações da vida. E aí, mais à frente, no finzinho, tem uma realeza terrena, que no último trecho diz: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que cargo ocupastes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e quantas lágrimas enxugastes. E a gente começa a ver que muitas vezes, aliás, que para que a gente realmente possa curar essas nossas dores, amenizar essas dificuldades, mudar um pouco o foco para que as soluções venham para os nossos problemas, a gente tem que lembrar da importância da caridade, porque já a doutrina nos traz que fora da caridade não há salvação. Mais à frente, e fora da caridade não há salvação, e a gente começa a perceber que muitas vezes a gente, mesmo precisando ser ajudado, a gente ainda assim tem condições e precisa ajudar as outras pessoas. Mais à frente, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que tem tudo a ver. Justiça das aflições, causas atuais e anteriores. Então não passamos por essas dificuldades do nada, por acaso, tem toda uma história, porque muitas vezes a gente olha para essa nossa história espiritual, essa nossa encarnação, e a gente esquece que somos seres imortais, temos uma história espiritual e que tudo que a gente passa hoje é reflexo do que nós fomos nessa ou em outras encarnações. Mas a gente tem Jesus para nos inspirar, para nos sustentar, e a gente tem um Deus justo, bom e amoroso. E a gente tem, portanto, uma necessidade e sempre uma oportunidade para recomeçar. Dentro desta quarentena, eu escrevi um texto chamado Reconstrução Diária e Necessária, que diz o seguinte: eu tinha um certo receio com essas palavras que tem um prefixo ré. Reconstruir me parecia muito forte, como se eu não tivesse mais nada a oferecer, mas eu sabia que tinha e que tem. Às vezes a gente pode até fazer uma mudança na casa, construir uma nova parede, uma nova sala de estar, reformar. Talvez isso fosse fruto do medo, do preconceito e até da minha falta de humildade. Quem sou eu que não posso voltar, que não posso reajustar, reaver, refazer, reorganizar, reestruturar, regenerar? Isso definitivamente não tira o meu valor, as minhas virtudes e não apaga a minha história. Eu estava ficando distante de mim. E aí vem as dores, as indiferenças, as superficialidades que me fazem voltar para casa. Lá só há beleza. Mas minha visão estava turva, fruto de uma insensibilidade que rodeava os meus dias. Eu quis voltar. Para minha surpresa, eu encontrei um amigo, um irmão. Ele me fez lembrar que por vezes eu estava preocupado com a decoração da casa, e não com a base, com o simples, com a verdadeira sustentação. Fez-me olhar para dentro, tirou aquela nuvem que embaçava meus olhos, segurou as minhas mãos, abraçou como quem sabe reconhecer o valor de uma vida, da minha vida, e sem qualquer palavra consegui dizer: eu estou aqui. Estar longe é só uma questão de perspectiva. Renovar pode ser dar um passo à frente ou dois atrás. O que importa é buscar ser melhor. Distante de quê mesmo? Você olha e tem dias que parece que estou muito além do que seus olhos podem ver. Eu olho e sinto você diante de mim, com mãos, olhos e principalmente com coração. Eu estou aqui. Meu Pai me colocou ao seu lado e eu prometi que jamais o abandonaria.
Se vai reconstruir, aprimorar, pouco importa. Afinal, às vezes, nenhuma dessas palavras conseguem dizer o que você sente. Nem precisa. Ele sabe do seu coração. Ele sonda sua essência. Abre os seus braços todas as vezes. Abre os braços todas as vezes que você for e sentir vontade de voltar, de recomeçar. Filho meu, eu sempre estarei aqui, sustentáculo para a construção da sua casa sobre a rocha. E aí a gente vê que a gente confirma, a gente reafirma que diante das nossas dificuldades, seja quais forem, seja diante da morte de um ente querido, seja diante de qualquer problema que estejamos passando, a gente tem essa espiritualidade amiga ao nosso lado. E aí, o convite de hoje é para a gente refletir sobre essa nossa condição de finitude atual, para que a gente possa fazer dessa nossa existência uma experiência positiva. Quando eu falo do temor sobre a morte, é porque tem lá no capítulo 2 do Céu e Inferno, o temor da morte. E diz, ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições de vida futura, que tem lá também no Evangelho, que a gente falou da vida futura. Quando a gente tem essa perspectiva, as coisas ficam amenas. E tem um tópico que diz, porque os espíritas não temem a morte. Que aí contradiz o que eu falei lá, 74% das pessoas, dos brasileiros que não gostam de falar sobre a morte, mas muitos espíritas dentro desse número, né? E diz, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Olha a responsabilidade, olha o que ele diz dos espíritas, olha como nós deveríamos agir diante da morte, né? Encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já adiantando aqui um pouquinho, tem uma música que é intitulada Acreditar. Essa música Acreditar, o grupo Semear ela gravou, e ela, quando eles foram gravar, um dos componentes foi pedir autorização lá a Hércules Bruno e perguntou como foi construída aquela música, né? Acredito que é bem conhecido de todos vocês. E diz: e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e que o Calvário vai renascer. Ele fez a composição dessa música em um momento de muita dificuldade. O seu irmão tinha desencarnado e a sua mãe estava muito triste, como que desenganada da vida. Parada no canto, olhando para o nada com os olhos claros, ele veio a inspiração da música e da melodia e ele fez essa música belíssima, Acreditar. Esse livro é de Ana Michele Soares, ela é uma paciente de câncer metastático e ela escreveu esse livro, é inclusive paciente do doutor Ana Cláudio, do livro A Morte Onde Para a Pena Viver. Ela tem
é uma jovem jornalista de 30 e poucos anos. Inclusive ela diz aqui no final: esta não é uma história sobre o câncer, é sobre viver, sobre vivência, sobre dançar com o tempo. É sobre amizade, sobre não ter medo de sentir, sobre querer o milagre da boa morte e sobre querer chegar ao final com a certeza de que a jornada foi uma experiência extraordinária. Então veja que uma paciente com câncer metastático que vê a sua finitude muito mais próxima, as urgências são outras. E é por isso que ela diz: as lágrimas de quem não tem mais nada a perder são muito mais sinceras. As urgências são outras. Ela diz que viver belas curas é quando a gente aprende a se perdoar e quando a gente aprende a viver no presente. Muitas vezes a gente está aqui com a cabeça lá em casa com os problemas, a gente está conversando com uma pessoa, mas a gente não está dando atenção e a gente deixa de viver os momentos presentes na nossa vida. E que aquele momento é único. Esse momento que vocês separaram para vir hoje, esse momento que nós separamos para vir aqui hoje, é um momento que não volta mais. E daqui a gente vai tirar alguma coisa, a gente vai tirar alguma reflexão para a nossa vida. Pelo menos esse é o grande objetivo. Então, a gente deve valorizar muito mais o nosso tempo, a nossa presença e respeitar e valorizar, consequentemente também, o tempo e a presença dos outros. Ela diz que estar saudável nem sempre é estar curado. Estar curado nem sempre é estar saudável. Então, a partir do momento que ela viu que ela tem câncer metastático e o cuidado dela é com os cuidados paliativos, que ela não espera mais um laudo que tenha lá a cura, ela não pode viver em função dessa cura. E a cura é outra. Então, estar saudável nem sempre é estar curado. Primeiro, que o fato de ela ter câncer não significa dizer que ela vai morrer de câncer. O fato de ela ter câncer e eu não ter não significa dizer que ela vai morrer primeiro do que eu. Então, a gente começa a vislumbrar essas possibilidades e começar a viver, a refletir sobre a importância de viver melhor. Tem uma frase do neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl que ele diz: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então está nas nossas mãos, a capacidade de a gente enxergar com outros olhos aquele problema que muitas vezes a gente acha que não tem solução e a gente vê que tudo vem para ensinar. Vem minimamente para ensinar muitas vezes. Às vezes aquelas pessoas vêm para nos ensinar algo bom e às vezes tem aquelas pessoas que vêm para nos ensinar exatamente o que eu não devo fazer. Mas de tudo a gente pode tirar um ensinamento. Então, quando a gente descobre, quando a gente fica mais atento a essas finitudes, a nossa finitude, as nossas urgências são outras. E nesse livro aqui, ela conta a história de uma amiga dela, que elas fizeram uma to-do list, uma lista dos desejos que elas tinham antes de morrer. A amiga dela desencarnou, ela presenciou o desencarno. E, por exemplo, um dos desejos de Ana Michele era estar presente no lançamento do seu livro. Ela escreveu o livro. Ela ia lançar o livro, mas ela não teve câncer metastático. Ela não sabia se estaria presente no lançamento do livro. Esse era um grande desejo. Ela também tinha desejo de ver o pôr do sol com alguém, de fazer uma viagem, de escutar os pássaros, de ir à praia e sentir o mar, de comer o estrogonofe de uma amiga. Então a gente começa a ver, se eu coloco um jovem de 30 e poucos anos, saudável, bem hoje, para fazer uma lista dos seus grandes desejos, talvez saia aí uma viagem para a Europa, um carro novo, e aí a gente vê aqui o simples e o que verdadeiramente fica. Porque a gente sabe que as experiências que a gente vive, ela diz inclusive assim: não é a casa que eu comprei, é o que eu vivi naquela casa. Ela diz: não é o carro que eu comprei, mas é para onde o carro me levou, a viagem que eu fiz, que fica, que eu levo na minha história, que marca na história das outras pessoas. E aí a minha sugestão também: façamos uma lista. Façamos uma lista do que realmente nos dá prazer. Faça uma lista hoje de 10 coisas que lhe dão prazer. Quais são hoje 10 eventos, 10 acontecimentos da sua vida que você agradece por ter a oportunidade de fazer. Hoje é domingo.
Ontem eu estava falando em outro centro espírita justamente isso. A gente tem muito que agradecer. Eu sempre falo isso, que se a gente parar para agradecer muito mais, para agradecer por tudo que a gente tem, por todos os presentes que nós temos, a gente teria pouquíssimo tempo para reclamar, ou não teria tempo para reclamar. Porque hoje nós acordamos, nós tivemos a liberdade de estarmos aqui, nós saímos andando, nós estamos respirando, a gente não está com nenhum aparelho para respirar, a gente está vendo, a gente está ouvindo, a gente tem todas essas bênçãos para agradecer. A gente teve a liberdade de vir para aqui, para o centro espírita. Eu conheço história de gente que ia para o centro espírita e que alguém foi lá e tirou armado, porque não podia ir para o centro espírita. Outras pessoas não podem estar aqui porque estão presas, estão nos cárceres. Outras pessoas não podem estar aqui porque estão nos hospitais, porque estão em cama. E a gente tem essa grande oportunidade de aproveitar esse momento, esse presente, de estar presente de fato e de absorver o melhor que a gente pode. Então, a importância de a gente fazer essa lista. Alberto Almeida, o expositor espírita, o irmão desencarnou e ele teve a oportunidade de perguntar qual foi a maior alegria que ele teve ao desencarnar, ao se reconhecer no mundo espiritual. E ele disse: a maior alegria que eu tive foi confirmar a imortalidade da alma e os reencontros que eu tive, que são inevitáveis. E qual foi a sua maior tristeza? E ele disse que a maior tristeza foi não ter feito o bem, todo o bem que eu poderia ter feito. Então a gente precisa pensar e repensar nisso, de como a gente tem levado essa nossa vida para diminuir esses arrependimentos que acontecem nos leitos de morte, como falamos, e que acontecem quando a gente chega à espiritualidade. Então refletir sobre a morte é reconhecer a beleza da vida, ampla, inteira e viva. É preciso agradecer pela vida e agradecer, e a forma que a gente tem para agradecer a vida é vivendo bem, é vivendo melhor, com um sentimento de gratidão ao nosso Pai. Eu falo sobre morte para trazer vida para os meus dias. E aí tem uma mensagem de Chico Xavier no livro Família que diz: emancipação espiritual é a mensagem da morte. Então que a gente possa refletir sobre a nossa morte na perspectiva, no intuito de refletir sobre a nossa vida e uma vida melhor. Que a gente possa refletir sobre a nossa morte, agradecendo pela nossa vida e por todas as bênçãos que a gente tem hoje. Eu vou pedir que os que se sentirem à vontade, fechem os olhos, agradeçam por tudo que vocês têm hoje, nessa oração que é tão tocante para todos nós e que Jesus veio nos ensinar a importância desse agradecimento. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações, venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande este teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bem, gente, o amanhã não nos pertence. Que a gente possa refletir cada dia sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória e viver melhor hoje, para que a gente possa sair desta encarnação melhor do que aqui chegamos. Muito obrigado à Sociedade de Estudos Espíritas Esperancense pela acolhida, pelo carinho de sempre e muita paz a todos vocês.